Cada executor possui sua própria janela Assign. Para acessá-la, pressione a tecla Assign e, em seguida, qualquer tecla associada ao executor. A janela Assign possui dois modos diferentes, função e ajustes. A função define o que o executor reproduzirá e de que maneira. Os ajustes permitem configurar o executor para ser utilizado de acordo com a função. Em função, podemos selecionar que sequência se deseja para este executor e se será reproduzida como lista de queues ou chaser. Note que uma sequência pode ser reproduzida em diferentes executores, como lista de queues ou como chaser. Na verdade, uma sequência pode ser uma lista de queues e um chaser ao mesmo tempo. Como visto anteriormente, ao editar uma sequência em qualquer lugar, produzirá a atualização da mesma em todos os executores onde estiver sendo utilizada. Ao contrário, as mudanças realizadas na janela Assign só produzirá mudanças na configuração do executor e não afetará a sequência nem as outras instâncias da mesma. O master de grupo permitirá controlar a intensidade de todos os aparelhos de qualquer grupo criado. Os consoles denominam esta função de submaster. O master especial é um termo que se refere às várias funções para os faders. O master de grupo de velocidade é um executor fader que controla todos os chasers num certo grupo de velocidade. Com este método, pode-se controlar uma grande quantidade de chasers usando somente um executor fader. A opção Sound Hold controla o tempo de atraso do disparo da configuração do som via um fader executor. O Sound BPM permite controlar os beats ou batidas por minuto da configuração de áudio via um fader executor. A opção Master Exec Fade converte um fader em um Set Time Manual Fader, que funciona com os botões executores via um fader executor. O Grandmaster especial possibilita utilizar o controle do Grandmaster desde um fader executor. É especialmente útil no caso da utilização do Grandmaster Replay Unit, pois não conta com o Grandmaster. O Master Preset Fade permite utilizar o Master de Fade dos presets via um fader executor. Efeito permite carregar um efeito em um executor, possibilitando executá-lo desde um fader executor, desde que o faça com os botões da janela de efeitos. O Bitmap Effect permite carregar um efeito bitmap em um fader executor. A tecla nome desta janela é uma maneira fácil de mudar o nome da sequência. A tecla Editar abre a janela Editar para a sequência selecionada. Aí veremos o detalhe da lista dos queues. Na seleção de ajustes do menu da janela Assign ou Designar, as opções refletem como os itens serão reproduzidos e que ferramentas estarão disponíveis para realizá-lo. No caso de uma sequência em um fader executor, a janela Assign se vê como já foi visto anteriormente. Em designação de botões e faders, pode selecionar quantas teclas se utilizaram para este fader executor. Observe que estes ajustes são quase idênticos para os botões executores. Uma sequência pode ocupar até 5 faders ou botões executores. Cada fader e tecla podem ter qualquer das funções definidas para obter a função que se deseja na ponta dos dedos. Pressionando sobre os botões que representam um fader executor, podem-se configurar as teclas e o fader. O Go avança a reprodução ao próximo cue,
usando o tempo previamente gravado. Como esperado, o Go- executa a reprodução ao queue anterior, utilizando o tempo previamente gravado segundo a configuração na tela de setup padrão. O pause é utilizado para interromper ou continuar a execução da sequência. On acende o queue. Off apaga o executor, interrompendo as entradas ou saídas do console. Rate 1 retorna os valores de tempo de uma sequência a seus valores originais. Isto é particularmente útil no caso da utilização do fader configurado como rate. Os botões com 3 símbolos de maior e menor são utilizados para acessar o queue anterior ou posterior com tempo zero, sem a necessidade de esperar o tempo do queue. Temp executa a sequência por enquanto a tecla esteja pressionada. Os tempos programados e a posição dos master faders serão levados em conta. Top retorna o executor ao primeiro queue da sequência. Empty significa que a tecla não possui nenhuma função. Flash executará o conteúdo do queue por enquanto a tecla esteja pressionada. Os tempos programados e a posição do fader não serão levados em conta. Out diminuirá a intensidade dos valores dos dimmers a 0%, uma vez que a tecla esteja pressionada. Funciona segundo o que é descrito como um flash e não serão afetados pelas mudanças de posição do fader ou tempos programados. Toggle é uma versão de retenção da tecla Temp. Pressione uma vez para executar o queue e, em seguida, pressione uma segunda vez para interrompê-lo. Fix permite ao executor escolhido permanecer ainda mudando de página. Tais detalhes serão vistos no 10º capítulo. Select seleciona o executor como o executor padrão e possibilita não ter que especificar o executor ou a sequência cada vez que introduzimos um comando referente a esta sequência. Swap executa o conteúdo do executor enquanto inibe todos os outros executores, uma vez que a tecla esteja pressionada. Load permite definir qual queue será executado ao pressionar o próximo Go. Funciona como GoTo, mas respeitando os tempos gravados no queue. As diferentes opções para os faders estão disponíveis da mesma forma para os botões executores. Master é o fader que regula a intensidade dos aparelhos e canais que se encontram programados dentro da sequência do executor. Fader Speed regula a velocidade do chaser. X-Fade, que significa crossfade, permite realizar um crossfade manual do queue atual ao próximo. Fader Swap executa o conteúdo do executor, suprimindo todos os valores de dimmer programados nos outros executores, uma vez que se encontre ativado. Fade controla o tempo de crossfade entre os queues de um chaser. XFA, que significa crossfade A, permite controlar manualmente as intensidades crescentes dos dispositivos do queue seguinte. XFB, que significa crossfade B, permite o controle manual dos níveis decrescentes do queue. Combinado com crossfade A, XFA, se cria um clássico crossfade AB, como pode ser encontrado nos consoles convencionais. M-Fade, que significa Master Fade, controla o tempo de entrada do fade do próximo queue em um chaser. Fader Temp executará o conteúdo do executor, uma vez que esteja ativado. Isto permitirá executar o conteúdo dos valores de saída como LTP. Empty significa sem conteúdo e possibilita que o fader fique inativo.